Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Hoje falaremos de crédito habitação. Poupar para comprar uma casa implicaria chegar à idade da reforma com o valor necessário para comprar casa. Como tal, o recurso ao crédito permite-lhe ter, desde já, o seu sonho da compra de casa concretizado. Mas sabemos que para a maioria das pessoas o crédito habitação é um produto bastante complexo e com muitos asteriscos. Por isso temos hoje connosco Rui Olo, responsável pela área de produtos e investimentos da Direção de Marketing do Active Bank, para esclarecer alguns desses asteriscos. Coloque as suas questões nos comentários deste live e responderemos em direto. Olá, Rui, boa noite. Quando que pensamos em comprar casa, é muito mais do que pedir um empréstimo, não é verdade? Olá, boa noite, Elsa. Boa noite também a todos os fãs que nos estão a ver hoje no Facebook. Espero, de facto, que coloquem algumas questões. Estamos cá para isso também. Bom, tens razão, Elsa. É inevitável, quando pensamos em comprar casa, pensar também em crédito à habitação, porque a esmagadora maioria das pessoas, quando compra casa, fala com recurso a crédito à habitação, mas devemos olhar também para numa outra vertente da compra da casa, independentemente dela ser feita com recurso a crédito ou não. Desde logo, quando é feito com recurso a crédito, estamos ali a realizar uma poupança todos os meses. O crédito à habitação normalmente tem um prazo de cerca de 30 anos e ao longo desses 30 anos, todos os meses vamos estar a pagar uma prestação mensal. Numa fase inicial do empréstimo, grande parte da prestação na realidade é composta por juros, mas já existe uma pequena parte que é da capital. E ao longo do prazo do empréstimo, progressivamente vamos pagando menos juros e pagando mais de capital, o que significa que na realidade, pouco a pouco, o imóvel que compramos com recurso a crédito, pouco a pouco ele vai sendo nosso e chegamos ao fim da vida do empréstimo e ele é finalmente nosso e eu considero que isso é uma poupança. Adicionalmente, quando compramos um imóvel, acho que devemos estar a olhar para ele também como um investimento. Tradicionalmente, o setor imobiliário, ao longo dos anos, vai valorizando e é expectável que uma casa comprada hoje, daqui a 10, 20 ou 30 anos, possa valer significativamente mais. Portanto, é muito importante começar por escolher o imóvel certo. Que conselhos é que tu darias a quem anda à procura de casa? Sim, bom, é verdade que às vezes vamos visitar um determinado imóvel, seja um apartamento, um T2, um T3, um T4, ficamos encantados com os seus interiores, é exatamente aquilo que queríamos, mas às vezes é preciso olhar um pouco mais à volta. É preciso também perceber se o preço que estão a pedir pelo imóvel é um preço em linha com aquilo que é os preços do mercado, para ter a certeza que não estamos a fazer uma compra a um preço demasiado alto para aquilo que está a ser praticado naquela zona e também perceber à volta as infraestruturas que existem, perceber se existem escolas, caso tenhamos filhos, porque é importante também ter escolas perto da nossa residência, o tempo que demoramos até chegar ao trabalho e depois às vezes podemos chegar a pequenos detalhes que não são assim tão irrelevantes quanto isso. É bom conhecer a vizinhança, aquilo que nos rodeia à volta do imóvel, mas também é bom, por exemplo, conhecer os vizinhos. Imaginemos que nós queremos comprar uma casa numa zona até muito tranquila, até pouco urbana, muito sossegada, porque é isso que privilegiamos. E de repente ficamos a saber que no piso de cima vive uma família feliz com 2 filhos pequenos, na ordem dos 5, 7 anos, não sei, 2 filhos pequenos. Aquele sossego que nós estamos à procura, se calhar vai ser perturbado um bocadinho por esta família feliz que vive no piso de cima, não é? Portanto, estes pequenos detalhes às vezes são aspectos que nós devemos também ter em consideração. Um outro também acaba por ser o clima. Pensamos, quem está na zona de Lisboa pensa isto é tudo igual. Epá, não é. Pois não. Quem vive na zona do Eiras e de repente está a pensar comprar um imóvel na zona de Sintra vai perceber isso rapidamente. Bom, é bom é que não perceba demasiado tarde, porque as noites na zona de Sintra são muito mais frescas do que na zona do Eiras. Portanto, se eventualmente vamos comprar um imóvel que até tem depois uma infraestrutura, onde está incluída uma piscina, onde queremos usufruir de umas noites de verão muito simpáticas e muito agradáveis, se o imóvel a comprar for na zona de Sintra, por exemplo, se calhar convém pensar 2 vezes, porque lá de facto o clima não é igual às outras zonas de Lisboa. É só um exemplo. Exato. Depois, também é preciso perceber o que é que vai acontecer nos próximos anos à volta da casa que nós queremos comprar, e para isso pode ser útil também consultar o plano diretor na Câmara Municipal para perceber o que é que vai ser construído, que estradas, que outro tipo de infraestruturas é que vai ser construído, que imóveis é que estão para ser construídos, porque nós podemos estar a olhar para um apartamento e valorizar
valorizamos esse apartamento porque tem uma vista fabulosa sobre o Tejo, mas de hoje à manhã o terreno que está em frente da casa que queremos comprar vai ser utilizado para construir torres de 10 andares e várias, perdemos essa vista e o nosso imóvel sai por isso também desvalorizado. Portanto, isto são pequenas coisas que devemos também ter em atenção quando estamos a pensar comprar casa. Também nem toda a gente quer comprar e muita gente quer e pensa em arrendar. Quais os prós e contras que destacarias das duas situações, comprar e arrendar? Muito bem, de facto são situações totalmente distintas, às vezes a decisão pode ter a ver com a necessidade da própria pessoa, mas quando comparamos as duas, e olhamos, por exemplo, o arrendamento, percebemos que o investimento inicial ele é mais baixo. O senhorio normalmente vai-nos pedir 1, 2 ou 3 rendas de caução, não mais do que isso, enquanto que se formos comprar casa, mesmo com recurso a financiamento, e dado que os bancos em Portugal atualmente não estão a financiar até 100% do valor da avaliação do imóvel, isso significa que tem que haver alguma poupança, tem que haver algum dinheiro para a entrada da compra da casa, e esse valor será seguramente mais alto do que as rendas antecipadas que é necessário entregar no caso do arrendamento. Bom, depois também temos um tema da estabilidade. Os contratos de arrendamento, ainda que possam ser feitos por períodos relativamente longos, mas normalmente também não são assim tão longos quanto isso, e isso significa que podemos estar na nossa casa de sonho, ela é arrendada e de um momento para o outro termina o contrato e o senhorio pode não querer renovar. Quando compramos uma casa, como é lógico, ela é nossa até a vendermos, e como tal somos donos do bem e podemos usufruir dele pelo tempo que quisermos. A liberdade também para podermos alterar, por exemplo, o espaço acaba por ser muito, muito importante. Pois sim, quando eu compro casa, eu nela posso fazer exatamente aquilo que eu quiser, quando quiser e da maneira que eu quiser. Portanto, se quiser pintar as paredes todas de cor-de-rosa, amarelo e laranja, eu faço isso porque a casa é minha. Quando quero fazer a mesma coisa numa casa arrendada, é possível que o senhorio possa não querer, enfim, possa não apreciar que as paredes fiquem pintadas de todas as cores. Então, para quem define que quer comprar casa, qual é a solução de crédito? Bem, eu ainda gostava de dizer, em relação ao tema do arrendamento e da compra de casa, que ainda há mais uma outra variável que deve ser tida em conta e que distingue as soluções. Por exemplo, o tema patrimonial, como é óbvio, no caso do arrendamento, quem arrenda não é dono do imóvel, quem compra é, e como tal tem ali um investimento feito que poderá eventualmente vir a valorizar no futuro e obter uma mais-valia com isso. E depois, do ponto de vista de encargos, isto é relevante porque muitas vezes quem está a pensar arrendar ou em comprar casa, compara a prestação da casa com o valor que vai pagar de renda, não é? Ora, esses valores não são diretamente comparáveis, porque quem compra casa tem adicionalmente um conjunto de encargos que quem arrenda não tem. Desde logo no momento da compra, o IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas, mas depois, ao longo do tempo, quem compra casa vai ter que pagar todos os anos o IMI, vai ter despesas de condomínio, vai ter despesas de manutenção, vai ter seguros e eventualmente, vai ter que fazer obras também. Do lado do arrendamento, além da renda mensal que a paga, não existe nenhum encargo adicional associado ao imóvel. É evidente que, tanto num caso como no outro, é necessário pagar as contas da água, da luz e do gás, mas no arrendamento, de facto, não há esses encargos adicionais. E esses são os pontos principais que gostarias de destacar entre o arrendamento e a diferença com a compra da casa. Compra de casa, e que são bastantes, realmente há que ponderar a escolha. E então, para quem define que quer comprar casa, qual é a solução de crédito? Vamos encontrar várias opções dentro do mercado. As duas principais, elas vão dividir-se normalmente entre o recurso a um crédito à habitação de taxa variável ou taxa fixa. Nós vamos ter a ocasião de falar um pouco mais à frente em detalhe sobre esta diferença entre a taxa fixa e a taxa variável, prós e contras de uma e de outra. Depois, normalmente, quem recorre à taxa variável vai ter associado um spread. Normalmente, quem compra casa e anda a visitar os vários bancos no mercado para saber qual a melhor solução, fixa-se muito no spread, qual é o spread mais baixo, qual é o spread mais baixo. No spread mais baixo não quer dizer que, como um todo, seja a solução mais vantajosa ou menos onerosa,
Mas depois também é bom ver, dentro daquilo que é a compra de casa, que nem todos os bancos oferecem os mesmos prazos ou os mesmos montantes máximos de financiamento do ponto de vista daquilo que é a percentagem que os bancos financiam do valor da avaliação do imóvel. Depois é preciso ver também que existe um conjunto de comissões associadas à compra do imóvel, seguros que são obrigatórios, também vamos ver um bocadinho mais à frente, o seguro de vida e o seguro multirriscos de habitação. Para quem pretende comprar casa com recurso a crédito e vai visitar vários bancos, tem este ano, já tinha no passado a ficha de informação normalizada, este ano entrou em vigor um novo documento, que é a ficha de informação normalizada europeia, e que é um modelo tipificado que todos os bancos têm que utilizar para descrever todas as modalidades relevantes, todas as modalidades de crédito relevantes dentro desse documento, e que permitem facilmente a qualquer cliente, quando vai visitar o banco A ou o banco B, poder estar a comparar todos os custos e encargos associados ao crédito à habitação. E, na tua opinião, qual é a melhor taxa, a fixa ou a variável? Bom, a decisão não é linear, são de facto coisas distintas. Normalmente a taxa variável tem subjacente um indexante. Em Portugal o mais comum, e penso que o único que é utilizado, é a taxa Euribor, ainda que possa ser utilizada a taxa Euribor para diferentes períodos, que vão desde um mês aos 12 meses. E essa taxa Euribor ela vai flutuar ao longo do tempo. Atualmente essa taxa Euribor é negativa, portanto estamos em condições ímpares desde há algum tempo atrás, quer dizer, seria impensável há 10 anos imaginar que a taxa Euribor fosse negativa, e portanto as pessoas não estão muito preocupadas à data de hoje com aquilo que é a evolução da taxa Euribor. A taxa fixa é normalmente mais alta. Porquê? Porque serve de seguro, ou seja, eu contratar uma taxa fixa, estou a ter a certeza que vou pagar sempre a mesma prestação ao longo da vida do empréstimo ou durante o período em que contratar a taxa fixa. Hoje em dia não é assim tão fácil encontrar no mercado soluções que façam taxa fixa para o período completo do empréstimo. Normalmente a taxa fixa é contratada para períodos de 5, 7, 10 anos, no máximo 15. Mas dá de facto alguma estabilidade e alguma garantia de saber que vamos pagar sempre a mesma prestação durante esse tempo. No entanto, à data de hoje, o que isso significa é que quem contratar a taxa fixa vai estar desde já a pagar mais do que quem vai contratar a taxa variável. Tendo em conta que as perspectivas no curto e médio prazo são de que as taxas de juros se mantenham em patamares muito baixos, eu diria que a taxa variável neste momento pode ser uma melhor solução. Isto dito, quando olhamos para horizontes temporais de 20 ou 30 anos, que são a duração média habitual dos empréstimos de crédito à habitação, vale a pena ponderar eventualmente também a taxa fixa para não virmos a ter surpresas no futuro, caso a taxa Euribor venha a subir. E então, quais são as diferentes fases do processo de crédito de habitação? Sim, pois quem compra casa forçosamente vai começar por fazer uma coisa, normalmente online, que é uma simulação. Vão ao site A, site B, site C, fazem a simulação com os mesmos dados, o valor de compra do imóvel, aquilo que entendem ser o valor da avaliação, colocam um conjunto de dados pessoais, escolhem o prazo do empréstimo, e daí resulta normalmente uma prestação, e depois o tal documento que falei há pouco, a ficha de informação normalizada europeia, que depois permite ao cliente do banco ou dos bancos comparar as diferentes ofertas que têm em cima da mesa, sabendo que se tratam exatamente das mesmas rúbricas que estão a ser, rúbricas de encargos e taxas, etc., que estão a ser comparadas. Depois, há um momento onde o cliente se decide por uma determinada proposta e diz ao banco: muito bem, eu gostava que analisassem o meu pedido de crédito à habitação. No nosso caso, no ativo, no prazo de 48 horas úteis, damos uma resposta ao cliente sobre a aprovação ou não do empréstimo, o que não tem nada a ver com... Convém esclarecer, sim, porque às vezes as pessoas pensam que estas 48 horas pode ser o crédito em conta, e não é nada disso. Não, de todo. É o período que nós habitualmente levamos para apreciar um pedido de crédito e informar o cliente: olha, de facto o pedido que nos está a fazer está aprovado ou é recusado. Se for aprovado, o passo seguinte é ser feita por um perito independente a avaliação do imóvel, para que possamos confirmar que os dados que nos foram dados pelo cliente no momento inicial são validados e que o empréstimo está enquadrado dentro daquilo que foi a proposta inicial.
A informação é dada ao cliente, é emitida uma carta de aprovação com toda a informação relevante, incluindo também o da avaliação, e o cliente vai, nesse momento, decidir se, de facto, quer contratar o crédito à habitação ou não junto do banco. Se assim for, depois passamos por uma fase seguinte, que é da recolha de um conjunto de documentação adicional com vista à marcação da escritura. Uma vez reunida essa documentação, podemos marcar a escritura, e o momento da escritura é o momento em que a casa passa a ser do comprador e é formalizado também o empréstimo nessa data. E neste processo todo, quais são as responsabilidades do cliente? O que é que depende dele? Bom, ao longo do processo nós vamos pedir um conjunto de informação e um conjunto de documentação ao cliente. Desde logo no momento inicial, o que é relevante para nós é avaliar a capacidade do cliente de pagar a prestação mensal que está em cima da mesa para o crédito à habitação. Portanto, é natural que solicitemos ao cliente alguma documentação em relação aos rendimentos que oferece, ou seja, a declaração de IRS mais recente que tiver, os últimos recibos de vencimento, uma declaração de entidade patronal. Vamos também querer conhecer desde logo um pouco o imóvel que o cliente pretende adquirir, portanto, pedimos uma planta, o documento matricial, a certidão permanente do registro predial, enfim, informação que nós vamos reunir na fase em que estamos a apreciar o crédito, para conhecer desde logo um pouco o imóvel, para conhecer o cliente e perceber se o cliente tem condições para pagar o empréstimo, e a partir daí dizer ao cliente: olha, muito bem, está aprovado o crédito nas condições que nos solicitou. Depois, ao momento da carta de aprovação, portanto, aí o crédito já está aprovado, o cliente sabe que esse é o passo até à marcação da escritura, e até à marcação da escritura nós vamos necessitar de mais alguma documentação que vamos solicitar ao cliente. Hoje em dia já solicitamos o certificado energético, vamos precisar da documentação de identificação de todos os intervenientes na operação, vamos necessitar que os proponentes do empréstimo, portanto quem está a pedir o empréstimo, faça o seguro de vida e o seguro de multirriscos de habitação, os tais que eu falei há pouco que são obrigatórios. Vai ter que existir a ficha técnica da habitação, a licença de habitação. Até à escritura, o comprador vai ter que pagar o IMT e fazer prova disso, e depois, caso a casa que esteja a ser comprada esteja onerada também com uma hipoteca, com um crédito, até à data da escritura vai ter que ser enviado também um documento a comprovar que a hipoteca foi cancelada, para que o bem possa, ou para que a casa possa ser escriturada. E pronto, e depois na realização da escritura faz a marcação, e a única coisa importante verdadeiramente é que compradores e vendedores estejam lá presentes para formalizar o ato. E quais são os seguros que são obrigatórios e os aconselháveis? Muito bem, os obrigatórios já disse, o multirriscos de habitação. O seguro multirriscos de habitação é conhecido no mercado, ou entre as pessoas, como seguro de paredes, e visa basicamente proteger o banco, que é quem na realidade financiou a compra do imóvel, contra uma eventual catástrofe em que o imóvel sai destruído e o banco é indenizado pelo valor de reconstrução do imóvel. Normalmente associado ao seguro multirriscos de habitação, temos também o seguro de recheio. Esse já é opcional e visa proteger o interior da casa, e esse fica ao critério do cliente fazê-lo também no âmbito do multirriscos de habitação ou não. Nós obviamente recomendamos que sim, porque se vai proteger as paredes por uma questão legal e associada à obrigatoriedade de o fazer, também acho que faz sentido proteger aquilo que é o recheio do imóvel. Depois, temos também o seguro de vida. O seguro de vida é obrigatório, protege contra morte ou invalidez permanente do titular do empréstimo. O beneficiário irrevogável desse seguro de vida é o banco, portanto, se suceder algum infortúnio, a garantia que o restante agregado familiar tem é de que as responsabilidades do imóvel são pagas com base nesse seguro de vida, e, portanto, o imóvel encontra-se livre de qualquer responsabilidade. Depois, facultativo também o seguro, ou o seguro plano de proteção pagamentos, que é basicamente um seguro que visa proteger situações em que o titular do empréstimo deixa de ter os rendimentos habituais, seja porque o sítio onde trabalha fechou portas, porque caiu no desemprego de forma involuntária, e aí pode ser acionado o seguro para que as prestações do crédito à habitação continuem a ser pagos, independentemente do agregado familiar ou de um dos membros do agregado familiar ter rendimentos ou não. E qual é a fiscalidade associada ao imóvel?
seguros não nos faltam, mas sim, impostos também impostos não. Impostos também não. Já falei há pouco sobre o IMT, o Imposto sobre as Transações Onerosas dos Imóveis. Depende um pouco de município para município. A taxa varia entre os 0% e os 6% e em função também do valor patrimonial do imóvel. E esse tem que ser pago antes da escritura. Portanto, para comprar casa é necessário que este imposto esteja pago. Depois, de forma corrente e ao longo e todos os anos, há um outro imposto, o Imposto Municipal sobre Imóveis. Ele vai ser pago todos os anos pelo detentor do imóvel. A taxa para prédios urbanos varia entre os 0,13% e os 0,5%. Sendo que, desde 1 de janeiro de 2012, está prevista uma isenção de 3 anos para casos de compra de habitação própria permanente, mediante o valor do imóvel, mas também dos rendimentos. Portanto, há alguns anos atrás a isenção era feita por períodos maiores, que chegavam a atingir os 10 anos, hoje em dia menos, portanto, no máximo poderão ser 3 anos de isenção de IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis. Não ficamos por aqui, temos ainda mais impostos, temos o imposto do selo, que é pago sobre o valor da transação e que é de 0,8%. Depois, no caso de compra de habitação própria permanente, os juros que normalmente estão sujeitos a imposto de selo, no caso da habitação própria permanente, não existem, portanto há isenção completa do imposto de selo. E depois falar, por último, das mais-valias realizadas sobre os imóveis. Portanto, quando da venda do imóvel é gerada, em princípio, uma mais-valia, se for menos-valia não há matéria tributável, mas quando é realizada a mais-valia, sobre a mais-valia existe uma incidência de 50% que depois deverá ser tributada em sede de IRS, podendo depois haver isenção, caso o valor da venda seja reinvestido nos 3 anos seguintes na compra de um novo imóvel destinado à habitação própria permanente. Tenho aqui uma pergunta do direto, que é do Rafael Adriano, que te pergunta qual o valor máximo que pode ser financiado e qual seria uma taxa de esforço recomendável. O valor máximo financiado depende de banco para banco. Eu vou responder pelo Ativo Banco. Nós neste momento estamos a fazer financiamentos até 85% do valor da avaliação do imóvel. Eventualmente haverá no mercado quem o faça já até 90%. 100% em condições muito especiais e devidamente aprovadas. É a intenção do Banco de Portugal balizar essas condições para que nenhum banco em Portugal faça financiamentos para lá dos 90% do valor da avaliação do imóvel. Elsa, eu peço só que me recordes a segunda parte da pergunta do Rafael. Sim, era relativa à taxa de esforço. Qual é que considerarias que era a taxa de esforço? Máxima ou recomendável, sim. Para a compra de casa não deve ultrapassar os 30 a 40% do total do rendimento agregado familiar. E gostaria que falasses também aqui um bocadinho sobre os benefícios fiscais. Ainda existem benefícios fiscais? Poucos, Elsa. Já existem muito poucos comparado com aquilo que já existiu no passado. Ainda existem, na realidade, em sede de IRS, para quem comprou imóvel com recurso a crédito à habitação até ao final do ano 2011, em que pode continuar a usufruir de uma redução, ou melhor, de uma devolução, digamos assim, daquilo que foram os juros pagos do empréstimo de crédito à habitação, mas, como digo, só para empréstimos que foram contratados até o final do ano de 2011. A partir de 2011 não existe nenhum benefício fiscal em sede de IRS. E quais os benefícios fiscais da conta poupança habitação? A conta poupança habitação, a esmagadora maioria das pessoas mais jovens não conhece. Se não estou em erro, a conta poupança habitação surgiu na década de 90 como um incentivo adicional à compra de casa. Quem fazia a conta poupança habitação era um depósito a prazo, remunerado a uma taxa perfeitamente normal, mas as entregas feitas na conta poupança habitação tinham depois um incentivo fiscal forte em sede de IRS. Havia, no entanto, a obrigatoriedade de que a mobilização da conta poupança habitação fosse feita para depois comprar casa.
Hoje em dia ainda há quem tenha contas de poupança à habitação. A mobilização para efeitos legais é também para comprar casa. O benefício que tem hoje em dia é de redução em 50% nos emolamentos notariais, não é mais do que isso, portanto é algo que perdeu toda a expressão. Eu tenho aqui uma pergunta que não sei se conseguiremos responder, que é: para quem tem rendimentos provenientes do Brasil, o comprovante que teria que apresentar, se seria o comprovativo da declaração de imposto de renda brasileiro ou os 3 últimos comprovativos de rendimentos? São os dois, tem que apresentar os dois. E gostaria então que fizesse as tuas notas finais. Em relação a este tema, muito bem. Em primeiro lugar, dizer a quem nos está a ver e está a pensar casa, independentemente de ser cliente do ativo ou não ser cliente do ativo, que nos deve consultar para conhecer as soluções de crédito à habitação que temos para oferecer. Dizer em particular a quem é cliente do ativo, e porque comprar casa é um momento muito importante, se o for fazer com recurso a crédito à habitação, mesmo sendo cliente do ativo, não deixe de consultar também a concorrência para ver as condições que estão a ser feitas por outros e poder comparar as diferentes ofertas que existem no mercado. Dizer também que o crédito à habitação é um pouco como um casamento, é verdade, mas não tem que ser para a vida. Hoje em dia existe a possibilidade e desde há alguns anos já, de transferir o crédito à habitação entre bancos. É evidente que estão sujeitos a custos e eventualmente até a penalizações sobre a liquidação antecipada do empréstimo, mas também há bancos no mercado que fazem campanhas nas quais suportam esses encargos para auxiliar a transferência de crédito à habitação de um banco para outro. E depois, por último, dizer que o crédito à habitação é de facto uma necessidade financeira, ou é necessidade financeira de excelência ao longo da vida dos nossos clientes, mas é apenas mais uma peça dentro daquilo que é a relação bancária, e essa relação bancária inclui também o ter uma conta à ordem, ter cartões de débito, ter cartões de crédito, encontrar soluções de poupança, recorrer a seguros, enfim, uma relação muito mais completa, e por isso nós no Ativo acreditamos que conseguimos ser o banco dos nossos clientes para toda a vida. Nós tivemos aqui durante a emissão diversos cortes, embora tenhamos estado à conversa, as pessoas não conseguiram acompanhar, e daí que agora é que estão realmente a chegar algumas perguntas. E antes de nos despedirmos, gostaria de te colocar mais uma que chegou mesmo agora, que é que para quem tem um contrato assinado para uma casa que só estará pronta daqui a um ano, quando é que podemos começar a tratar do crédito? A pergunta é da Bárbara Moreira. Portanto, fez contrato, suponho que fez contrato de promessa, compra e venda agora, não necessita de começar já a iniciar o processo normal. Em média, a experiência que nós temos no Ativo Bank é que, em média, os processos de crédito à habitação são concluídos no espaço de 30 dias. Este é o tempo médio. Portanto, eu diria 2 meses antes, para ter alguma cautela, porque há sempre um ou outro imprevisto que pode suceder num ou noutro processo de crédito à habitação, é tempo suficiente para tratar do tema. Obrigada, Rui. Até à próxima. E pedimos imensa desculpa por estes contratempos na transmissão, mas iremos disponibilizar, obviamente, toda esta emissão, visto que mantivemos aqui a conversa, amanhã estará disponível, não em direto. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando será o próximo programa e qual o tema escolhido. Contamos consigo sempre desse lado.